Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 6, o perigo da sedução. Texto base, Provérbios 6. Tema: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Versículo 16. Leitura principal. Meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, livra-te como a gazela da mão do caçador. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Provérbios 6, 1, 6, 16. Comentário devocional. Este capítulo reúne advertências práticas e espirituais. Salomão orienta quanto ao cuidado com dívidas impensadas, ser fiador, condena a preguiça e destaca o valor da diligência, usando a formiga como exemplo. Em seguida, o texto se aprofunda nas atitudes que Deus detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja o mal, pés que correm para o mal, testemunha falsa e quem semeia discórdia entre irmãos. Versículos 16 a 19. Esses 7 pecados revelam o que corrompe a comunhão com Deus e com o próximo. A parte final reforça os perigos da sedução sexual, retomando o tema do capítulo anterior, mostrando como a imoralidade leva à destruição pessoal e familiar. O adultério é comparado ao fogo que queima quem o toca. Aplicação para a vida. 1. A sabedoria prática evita compromissos perigosos e valoriza o trabalho diligente. 2. Devemos evitar atitudes que Deus detesta, cultivando humildade, verdade e paz. 3. O pecado sexual traz consequências sérias. Vigilância é essencial. Oração. Senhor, livra-me das armadilhas do engano e da preguiça. Ensina-me a viver com responsabilidade e a abominar tudo o que te desagrada. Que meus olhos, mãos, pés e coração estejam alinhados com tua justiça. Guarda-me na tua santidade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto, assim, denso e cheio de camadas. O capítulo 6 de Provérbios. Oi, é um capítulo curioso mesmo, né? É porque ele mistura em poucos versos conselhos bem práticos, tipo sobre grana, Sim, finanças. com lições sobre trabalho e, de repente, pá, umas advertências morais bem fortes. Exatamente. Vai do dia a dia pro espiritual bem rápido. A estrutura guia a gente por essas áreas. Começa com aquele alerta sobre ser fiador. Um risco enorme, né? Total, naquela época podia levar ruína mesmo. Garantir a dívida de outro. Complicado. Pois é. E logo depois, usa a formiga. Aquela coisinha pequena como exemplo contra a preguiça, né? Exaltando a diligência. Uma imagem clássica. Daí o tom muda. Fica mais sério com aquela lista bem direta de atitudes que o texto diz que Deus detesta. As 6 coisas que o Senhor odeia. Isso. E termina com um aviso pesado sobre sedução, adultério. A nossa tarefa aqui é, tentar desempacotar essas ideias antigas e ver o que elas dizem pra gente. É impressionante como um capítulo só consegue amarrar temas tão diferentes, né? Gestão de risco, ética no trabalho, integridade, moralidade. Parece que tá tudo conectado, né? Sugere uma visão de vida onde essas coisas não são gavetas separadas, fazem parte de um todo. Faz sentido. E esse começo sobre a fiança é super prático. Mas aí vem a formiga. É uma imagem forte, né? Observar um inseto para aprender sobre iniciativa. Sim. Parece quase simples demais hoje. Sei lá. Como a gente pode ver essa metáfora da formiga além do óbvio? Trabalhe duro. Olha, o que eu acho fascinante aí é a profundidade por trás dessa simplicidade. Sim, a formiga é diligência, claro. Mas também há previdência, ela guarda no verão pensando no inverno, né?
E tem um detalhe crucial. Qual? O texto diz que ela não tem chefe, nem oficial, nem dominador. Isso aponta para quê? Autodisciplina, motivação que vem de dentro. Ah, interessante. Não é só estar ocupado. Exato. É ter responsabilidade, ter visão para construir uma estabilidade. No fundo, isso conecta o esforço pessoal, não só com o bem-estar da pessoa, mas talvez até com a saúde da comunidade toda, que depende de gente produtiva, previdente. Boa essa conexão com automotivação e estabilidade. Então, depois dessas lições mais, digamos, práticas, o capítulo meio que muda de marcha, né? Totalmente. O tom fica bem mais intenso. A gente entra naquela lista famosa e um pouco chocante até. Sim, a das 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que a sua alma abomina. É um ponto central ali nos versículos 16 a 19. Vamos relembrar quais são? Vamos. Primeiro, olhos altivos. Arrogância, né? Certo. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que planeja o mal, que maquina coisas ruins. Pesado. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que mente descaradamente. E a 7ª, Qual é a 7ª? aquele que semeia discórdia entre irmãos, que causa briga, divisão. E qual o padrão aí? O que liga tudo isso? O padrão é muito revelador, eu acho. Não são só, falhas morais individuais, sabe? Sim, Se a gente conectar isso com o quadro geral, sim. a gente percebe que todas elas atacam o quê? O tecido social, a convivência. A arrogância impede a colaboração, né? Claro. A mentira, o falso testemunho, eles destroem a confiança, que é a base de tudo. Relacionamento, justiça. Sem confiança nada funciona. Exato. A violência, a maldade planejada minam a segurança. E semear discórdia, bom, isso aí fragmenta a comunidade inteira. É quase um diagnóstico de como a sociedade se desfaz por dentro quando falta integridade. Nossa, essa leitura das coisas detestáveis como venenos sociais abre muita perspectiva. E essa ênfase na integridade, nas consequências de atos que destroem a confiança, parece que faz uma ponte perfeita para a última parte do capítulo, né? Exatamente. Que volta a falar do adultério, com aquelas imagens bem fortes, tipo do fogo. O texto é bem gráfico ali. Aquela metáfora de pegar fogo no colo ou andar sobre brasas. Sim, Provérbios 6, 27 e 28. Isso, não fala de um risco de se queimar, fala da certeza do dano. A mensagem é, certas ações têm consequências destrutivas nelas mesmas. Afetam não só o indivíduo... Mas a família, a comunidade... Isso. Por isso, a insistência da vigilância em valorizar os mandamentos como proteção, sabe? Não como uma regra arbitrária. É um chamado para a gente reconhecer a ligação de causa e efeito nas nossas escolhas morais. Então tá. Se a gente juntar tudo isso, o que fica de prático, olhando para o capítulo todo, parece que tem um tripé aí, né? Como assim? Primeiro, uma sabedoria prática para o dia a dia. Cuidado com as finanças, valorizar o trabalho, aquele diligente, autônomo. Certo, o lado pragmático. Segundo, um chamado forte para o caráter. Rejeitar arrogância, mentira, maldade, discórdia, cultivar a integridade. O lado ético da formação pessoal. E terceiro, uma consciência moral mais afiada. Entender a gravidade das coisas erradas, especialmente as que quebram laços importantes, e ficar vigilante. O interessante é como o texto parece ligar tudo isso. Sim, tudo interligado. E isso levanta uma questão importante para nós hoje, né? Qual seria? Como é que essas coisas detestáveis, a arrogância, às vezes sutil, a desinformação, que funciona como mentira hoje em dia, as injustiças meio escondidas, a polarização que semeia tanta briga, como elas aparecem no nosso tempo? Boa pergunta. Às vezes não é tão óbvio quanto derramar sangue inocente, mas pode ser igualmente corrosivo, sabe? Onde será que a gente mais precisa dessa vigilância hoje? Contra essa desintegração da confiança, da comunidade que essas atitudes causam. Uma reflexão final, e bem crucial. Provérbios 6, mesmo sendo curto, deixa muito para a gente pensar. Com certeza. Consegue amarrar finanças, trabalho, ética pessoal, moralidade... Tudo num chamado só por uma vida mais prudente, diligente e, principalmente, íntegra, né? Pelo menos segundo a visão do texto. Um material que continua desafiando.